Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui o Pastor Francisco, para a gente continuar o nosso estudo. Estamos aí caminhando, dentro do panorama bíblico do Novo Testamento. E mais uma vez, nós temos aí a oportunidade de estar estudando, mais uma epístola, dentro do contexto que nós temos visto até aqui. A última aula nós estudamos, a epístola de Paulo a Filemon, uma epístola pessoal, uma epístola onde o apóstolo Paulo remete a Filemon, e tenho certeza que você foi muito edificado até aqui. Então que nós possamos continuar, o nosso estudo, e nesse instante, eu quero te convidar para que nós possamos orar e dar início, ao nosso estudo. Hoje nós vamos estar estudando a epístola aos Hebreus, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito forte ao nosso coração, pois se trata de uma epístola que nos ensina muito a respeito da nossa vida, da nossa caminhada cristã. Então quero te encorajar nesse momento a estar orando junto comigo, e nós já vamos dar início. Amém? Vamos lá? Tá animado aí? Tá animada? Que esteja lendo a epístola durante esta semana. Não perca tempo. Este é o momento de nós nos dedicarmos ao estudo da palavra, à leitura das Escrituras. Então não perca a oportunidade de estar unidos neste propósito. Amém? Vamos orar? Pai de amor, aqui nós estamos mais uma vez diante de Ti para aprender um pouco mais da Tua palavra. Esta palavra, Deus, que é viva, que é eficaz e que nos ensina tanto. Nós temos, Pai, aprendido tanto a cada encontro, a cada momento, ó Deus, onde nós nos dedicamos ao estudo da palavra do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo mais esta aula, concedendo graça a mim, para que eu possa transmitir aos irmãos, todo o conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos, ó Pai, que se trata, ó Deus, das Escrituras, e por isso nós queremos, Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha total direção para conduzir as nossas vidas ao centro da Tua vontade. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos conduzido e nos direcionado em todo o tempo. Amém. Amém, queridos? Vamos lá? Então, amados, hoje nós, como eu disse, vamos dar continuidade aí ao nosso panorama bíblico. Estaremos estudando nesta epístola, epístola aos Hebreus. Vamos falar bastante sobre ela, lembrando que o nosso panorama aqui é um panorama básico. Sabemos que não vamos aqui exaurir todo o conteúdo, até porque levaríamos muito mais tempo, ainda mais essa epístola, que é uma epístola com muitos detalhes. Dentro do Novo Testamento, eu diria que é uma epístola que traz muitas informações e que é tão importante quanto também o livro do Apocalipse, livros que demandam de nós estudo aprofundado, para que a gente possa compreender cada detalhe. Mas nós vamos fazer um estudo panorâmico aqui, e eu tenho certeza que eu e você vamos aprender juntos muito, porque o Senhor é maravilhoso. Amém? Então, nesse momento eu quero que você entenda que essa epístola é uma epístola que vem falando muito. O tema central dessa epístola é sobre a superioridade de Cristo. Então nós vamos aprender nessa epístola aqui a reconhecer essa superioridade de Cristo, e sobre a responsabilidade que isso traz para mim e para você como cristãos. Nós vamos também aqui aprender também a desfrutar cada vez mais dessa plenitude da superioridade de Cristo por meio de uma vida digna. Nós vamos aprender a caminhar com Jesus e entender por que nós devemos nos aprofundar, tirar momentos como esse de estudo da palavra, de aprofundarmos a conhecer o nosso Senhor. Eu quero aqui dar um pequeno exemplo. Assim como uma pessoa que vai se casar, ela tem o período ali de namoro, de noivado, até chegar ao casamento. Esse período de conhecimento, ele é muito importante. Então nós precisamos entender
que há uma grande importância dentro dessa relação entre nós e Cristo, porque nós somos a sua noiva e como noiva de Cristo nós precisamos conhecê-lo. Amém? Então que nós entendamos isso como igreja, como corpo de Cristo. A igreja do Senhor, ela é a noiva de Cristo e nós precisamos estar prontos. Amém? Nós vamos aprender também a como nós podemos demonstrar um viver que testemunhe essa superioridade de Cristo na nossa vida. Então essa epístola é uma epístola que com certeza vai tratar de assuntos base, assuntos que são pilares do cristianismo e que eu e você precisamos ter isso muito bem pautado na nossa vida, porque isso aqui faz parte da nossa defesa na fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós vivemos, e isso vai com certeza acrescentar muito na tua vida. Eu queria fazer uma pergunta, eu quero que você responda aí para você mesmo, responda no caderno se você quiser, no seu caderno de anotação, mas eu queria que você colocasse aí essa pergunta: a quem Cristo pode ser comparado? Eu queria que você tirasse aí alguns segundos e você respondesse isso daí. A quem Cristo pode ser comparado? Será que Cristo pode ser comparado a alguém? Eu quero que você responda aí no seu bloco de anotações, no seu caderno, que você traga essa reflexão para a tua vida. Será que Jesus ele pode ser comparado a alguém ou a alguma coisa? Será que Cristo pode ser comparado a algo que temos à nossa volta? Eu quero que você responda isso com muita tranquilidade, que você reflita sobre isso. Amém? Às vezes você pode dizer: pastor, mas não, Cristo não pode ser comparado a ninguém. Às vezes você pode dizer: pastor, mas que pergunta mais óbvia. Lógico que não, Jesus ele é único, ele é eterno, ele é o príncipe da paz. Tudo bem, querido, mas eu queria então te fazer uma segunda pergunta, que você também, de alguma forma, responda isso daí. Com quem as pessoas confundem a Cristo? Com quem que as pessoas costumam confundir Jesus? Será que nós vemos essa confusão ainda no nosso meio? Será que dentro do cristianismo, dentro da igreja de Cristo, algumas pessoas confundem Jesus? Existe uma passagem onde Jesus pergunta aos seus discípulos, ele diz: quem diz ser o Filho do Homem? O que o povo diz ser o Filho do Homem? E ali, os apóstolos, os discípulos vão começar a responder Jesus: não, um diz que você é um dos profetas, outro diz que você é ali alguém que veio para realmente mudar a história. E eles dão diversas respostas acerca do que seria Jesus, Mas nenhuma das suas respostas, ali eles vão dizer: uns acreditam que você é João Batista, outros acreditam que você é Elias, outros acreditam que você é Jeremias, Então, ali há várias respostas, mas aí Jesus faz uma segunda pergunta, que é essa que eu acabei de fazer, Mas e vós? Quem diz ser eu? Vocês conhecem o Filho do Homem? E aí Pedro, Simão Pedro ali vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai reconhecer Jesus. Por que Jesus fez essa pergunta? Porque é importante, amados, que nós tenhamos essa resposta na ponta da língua. É importante que nós conheçamos ao Cristo que nós servimos, ao Senhor da nossa vida. E é isso que essa epístola aos Hebreus vem responder. É sobre isso que essa epístola vem falar comigo e com você. Então, Cristo ele pode ser confundido, como nós vamos estudar aqui, ele pode ser confundido com a ação dos anjos. Ele pode ser confundido, assim como se ele fosse os atributos de um santo, os atributos de um profeta, ou os atributos de um espírito. Quantas pessoas hoje ainda creem em vários fatores que levam completamente distante daquilo que é a realidade de quem é Cristo. Então, essa epístola aos Hebreus vem trabalhar, vem tratar
exatamente sobre isso. Algo que estava ali impregnado dentro da igreja, uma igreja, né, que vinha sendo perseguida, mas que precisava aprender sobre essa base da fé cristã. E hoje, eu e você vamos ter essa oportunidade. Amém? Então, um assunto, né, bem gostoso de ser trabalhado e com certeza, né, uma epístola que vai falar poderosamente ao meu e ao seu coração. Então, preste bastante atenção em tudo aquilo que o Senhor tem para falar na minha e na sua vida. A epístola aos Hebreus, ela é comumente, né, chamada, né, entre alguns teólogos, ou classificada assim, como um Levítico do Novo Testamento, porque ela vai tratar de elementos que são tratados, né, no livro de Levítico, né, no Pentateuco ali de Moisés. Então nós vamos ver vários fatores, né, que levam a esse entendimento, a porquê que ela é apelidada de o Levítico do Novo Testamento, porque como os irmãos podem ver, ela é uma epístola que ela foi escrita aos hebreus. Quem são os hebreus? São judeus. São o povo escolhido do Senhor. Então é uma epístola que ela trabalha diretamente, né, com uma cultura, tá? Ela trabalha diretamente ligado à cultura judaica. Então aqui nós vamos ver o Senhor trabalhando no coração dos nossos irmãos. Ela faz parte de um grupo, né? Vou falar aqui a visão panorâmica, eu vou estar postando para vocês. Mas como a gente tem estudado até aqui, ela faz parte de um grupo, né? Que grupo que é esse? As epístolas gerais, ou seja, epístolas que elas foram escritas e direcionadas, né? Não para uma igreja, para uma pessoa, para um pastor, mas uma epístola que ela foi direcionada para ser lida em vários lugares. Então, por isso ela é chamada de as epístolas gerais. O autor dessa epístola é isso aí, ninguém sabe, né? Essa autoria, né? Ninguém fecha, né, essa questão dessa autoria. Então, o autor é um autor desconhecido, né? Mas a realidade é que ninguém, né? Existem vários nomes que são levantados baseados nas características do autor, né? Da forma escriturística como o autor expõe as escrituras, mas não existe um autógrafo. Aquilo que nós vemos nas outras epístolas, né? O próprio apóstolo Paulo dizendo eu, Paulo, né, de próprio punho, não existe nada que remeta, né, a um autor. Embora exista alguns teólogos, né, que remete essa epístola ao apóstolo Paulo, mas a realidade é que não há um consenso, né, quanto a essa autoria. Existe um consenso, na verdade, de que esse autor é um autor desconhecido. Amém? Mas nós vamos ver o quanto, né, essa epístola ela trata de assuntos importantes da igreja. E quando nós olhamos aqui, né, a datação dessa epístola, ela é de 64 a 68 depois de Cristo. Ela possivelmente ela foi escrita, né, baseada em alguns elementos do texto, como a gente não vê falando, né, da queda ali de Jerusalém. Então a queda ali ela vem acontecer, né? O templo vem a ser destruído em 70 depois de Cristo. E aqui nós não vemos, né, isso acontecer ou ser citado pelo autor. Então isso é o que se acredita, né, que essa epístola ela foi escrita antes de 70 depois de Cristo. Ela possivelmente foi escrita ou em Roma ou em Jerusalém, onde realmente a gente também não tem uma localização exata, né? Até mesmo por conta da questão da autoria. E o alvo, o direcionamento, como eu disse, né, dessa epístola, como a gente pode notar pelo seu título, é a epístola aos hebreus, ou seja, a judeus cristãos, judeus que haviam se convertido, né, ao cristianismo. Então nós vamos ver esta epístola trabalhando com esse grupo, né, de pessoas que foram alcançadas, né, pela palavra de Cristo, pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? E a expressão-chave, ou seja, aquilo que mais se fala, né, nessa epístola, é sobre essa supremacia de Cristo. O que é a supremacia?
a superioridade, né? Como Jesus ele é superior a tudo aquilo que nós possamos conhecer ou até mesmo imaginar. Então nós vamos ler aqui um versículo que é um versículo de destaque, um versículo como a gente tem sempre feito, um versículo que embasa ou que eu diria que resume, né, toda essa temática da superioridade de Cristo, que está lá no capítulo 8, versículo 6, que diz assim: agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então aqui está falando, né, exatamente de como Jesus Cristo ele vem para realmente trazer, né, de uma vez por todas a solução, né, sobre todos os problemas, né, da sociedade e também da humanidade. O Senhor ele vem para ser o mediador, aquele que veio para o único mediador entre Deus e o homem. Então, somente através de Jesus é que nós encontramos a salvação. Então, aqui vamos falar sobre esta superioridade. E o esboço, ou seja, a divisão de como, né, o livro, essa epístola aos Hebreus, ela é dividida, este documento, nós poderíamos dividir ela em 3 partes. Né? A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4, vai falar sobre a superioridade da pessoa de Cristo. E nós vamos tratar sobre isso aqui de maneira mais clara daqui a pouco, e você vai entender como que dentro, né, desses capítulos nós vamos ver esta superioridade da pessoa de Cristo. Do capítulo 5 até o capítulo 10, nós vamos estar vendo a superioridade da obra de Cristo. Aí o seu ministério, desenvolver do seu ministério aqui na terra. E, por fim, a superioridade da vida em Cristo. E aqui nós vamos, né, estar vendo como é bom estarmos, né, no Senhor, como é bom estar seguindo, né, a vontade e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas o que nós precisamos entender é, primeiramente, quem são os hebreus, de quem que nós estamos falando, a quem essa epístola foi escrita. Amém? Então essa epístola ela é escrita, né, a um grupo de hebreus convertidos que eles passaram por muitos momentos de perseguição, como era de costume, né? A igreja primitiva ela sofreu muito com essa perseguição, uma vez que naquele momento ali havia o domínio do Império Romano, e o Império Romano, né, a partir de então, começa a refutar, a perseguir a igreja de Cristo, do qual nós vamos ver, né, um dos perseguidores ser o próprio apóstolo Paulo, né, que depois se converte ao Senhor. Então aqui nós vamos ver que eles viviam dentro deste contexto de perseguição, né? E baseado neste contexto de perseguição ferrenha que havia naquele momento, para que eles pudessem, de alguma forma, driblar esta perseguição, alguns desses irmãos, alguns desses que haviam se convertido ao cristianismo, estavam voltando às práticas judaicas, porque naquele tempo o Império Romano havia um acordo de paz com os judeus. Então ali eles poderiam professar a sua fé, eles poderiam, né, viver a sua religiosidade sem serem perseguidos. Então, vendo nessa oportunidade, alguns cristãos estavam deixando de reconhecer quem são para voltar ao judaísmo, para que eles não pudessem ser perseguidos. E é exatamente isso, né, que o autor aos Hebreus vai tratar com esses cristãos. Queridos, nós não podemos permitir que nada, absolutamente nada, nenhum tipo de perseguição, né, nos impeça, né, de reconhecer quem é Jesus. Essa é a realidade. E nós vamos ver como isso aqui fica claro, né, aqui nesta epístola aos Hebreus. Amém? Vamos lá? Então, a questão da autoria, como foi dito, essa autoria, ela não existe nenhum consenso, né, entre os teólogos de quem seria o autor à epístola aos Hebreus. Embora exista, né, diversas sugestões de quem poderiam ser esses escritores,
né? Alguns acreditam que poderia ser Apolo, outros acreditam que, como eu disse, poderia ser o apóstolo Paulo, Barnabé, né, que também caminhou com o apóstolo Paulo. Nós podemos aí imaginar Lucas, Filipe, Clemente de Roma e tantos outros, né? Até mesmo Priscila e Áquila, né, que eram, né, ali escudeiros de Paulo, então pessoas que eram grandes instrumentos. E aí Priscila e Áquila, né, alguns se baseiam nisso pela epístola poder ter sido escrita de Roma, né, onde ali eles passaram um tempo cuidando de uma igreja perseguida ali, né, na Itália. Então é muito importante a gente entender isso. Não existe um autor, mas existem as características deste autor. Então as características muito visíveis deste autor, né? Primeira coisa, este autor ele era alguém que tinha origem judaica, porque ele tinha um profundo conhecimento. Então era alguém que conhecia profundamente, né, o Antigo Testamento, e também alguém que tinha um conhecimento grandioso da cultura helenista. Que cultura é essa? Da cultura grega. Porque, como nós sabemos, né, o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, e a escrita, a linguagem usada, né, na Epístola aos Hebreus é uma linguagem, né, muito erudita dentro do grego. Então, nós vemos que é alguém que tinha um grande conhecimento grego, né, e poderia ter sido aí qualquer um desses, né, que nós relatamos aqui. Mas a realidade é que nós devemos concordar, né, com a frase, inclusive tem um autor, Orígenes, que ele vai citar, né, uma das suas frases a respeito dessa epístola aos Hebreus. Ele vai dizer: somente Deus sabe quem a escreveu. Essa é a realidade, né? Que nós estamos aqui para aprender com aquilo que o autor deixou para nós e ver como essa carta é rica e como essa carta fala profundamente aos nossos corações. Amém? Mas o que eu e você precisamos trazer para o nosso dia a dia é que, mesmo sem saber o nome do autor aos Hebreus, essa epístola ela deixa clara, né, o quanto ele se empenhava em conhecer a palavra de Deus. E aí fica uma pergunta para mim e para você, né, nesta noite, neste momento, né, o quanto eu e você temos nos esforçado para aprender a palavra do Senhor. Como eu sempre tenho dito, a Academia Bíblica da Fé ela é uma academia. E para ir para a academia, para que a gente seja fortalecido, a gente precisa vencer algumas barreiras. E como nós temos nos esforçado para alcançar esse conhecimento que só a palavra de Deus pode trazer às nossas vidas. Amém? Então isso aí fica uma reflexão para mim e para você. Amém? Então vamos entrar agora à epístola, né? Nós vamos agora aqui trabalhar um pouquinho, lendo aí alguns textos, que você vai notar, né, esses temas, né, ou particularmente o tema principal, né, dessa epístola, que é essa superioridade de Cristo, né? E quando eu digo alguns subtópicos, né, ou seja, dentro desse tema da supremacia de Cristo, né, dessa superioridade do Senhor, nós podemos também ver aí, né, como ela é dividida, né, entre a superioridade da pessoa de Cristo, a superioridade da obra de Cristo, como eu disse, né, do seu ministério, e também a superioridade da vida em Cristo, né, conforme a gente divide lá um esboço, né, e você vai notar isso a partir dos textos, né, que eu estarei disponibilizando este quadro para vocês também, né, para que vocês tenham aí essas citações e para que os irmãos, né, estejam sempre, queridos, né, voltando a isso. Isso aqui é o tipo de coisa que nós, né, ministramos na aula. Nós sabemos que às vezes são muitas informações, mas é importante, né, que esses quadros, tudo que eu tenho colocado de material para vocês, não fique simplesmente aí, né, no grupo ou materiais soltados ao vento. Isso aí é tudo para o crescimento de vocês. Então vai lá, né, pega a sua Bíblia, pega a referência, leia, coloque aquilo que você entendeu,
É muito importante você ter tudo isso aí gravado na sua mente. Amém? Vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, para o qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então aqui nós vamos ver, no versículo 1 até o versículo 3, falando sobre a superioridade de Cristo. Tá? Cristo, ele é superior aos profetas. Então está falando aqui sobre a superioridade de Jesus acerca dos profetas. Por que isso, queridos? Porque os profetas eram homens muito respeitados, homens de Deus, instrumentos da parte do Senhor. Então aqui nós vamos ver que o autor está deixando claro, que Jesus, ele não é alguém, não é um ser humano sendo usado para falar conosco daquilo que o Pai revelou. Então nós vamos ver ao longo da história Deus, revelando a homens a sua palavra. Mas aqui é o próprio Deus se revelando diretamente através do seu Filho. Então aqui está mostrando sobre a natureza de Jesus. Então a superioridade de Cristo acerca dos profetas. Depois do versículo 4, do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 2, nós vamos ver um tema sendo bastante tratado. Eu queria que você lesse comigo aí, apenas alguns versículos, do versículo 4 até o versículo 14 do capítulo 1, você já vai entender sobre a superioridade de Cristo, sobre os anjos. Preste atenção. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, pois o qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro da equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, como vestes será igualmente mudado. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estratos dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? Então aqui está falando sobre algo que era muito comum naquele tempo, onde os judeus, os hebreus, davam muito valor aos anjos, porque foram instrumentos da parte de Deus para ministrar a realidade do que o Senhor tinha, em tempos, em todos os tempos na palavra de Deus, nós vamos ver os anjos serem instrumentos da parte do Senhor. E por esse motivo, havia no meio dos judeus uma
uma grande importância colocada sobre os anjos. E aqui, né, o Senhor vem para mostrar a sua supremacia. Então, a sua supremacia em sua natureza, porque o Senhor sempre existiu. Antes de todas as coisas, o Senhor as formou. Então, os anjos não passam de criações do Senhor. Né? Aqui fala sobre a superioridade do Senhor quanto à sua humilhação e glória. Né? Como o Senhor ele se despiu de toda a sua glória para que eu e você tivesse acesso ao trono. E por fim fala sobre o propósito do Senhor, sobre a grandiosidade do propósito de Cristo, né, na terra. Então, nós vemos, né, aqui eles trabalhando aspectos importantes da fé cristã. Primeiro, Jesus é superior aos profetas. Segundo, Jesus é superior aos anjos. E agora nós vamos ver ele trabalhando outro aspecto no capítulo 3. Olha lá, capítulo 3, versículo 1 ao 6 diz assim: Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. O que ele está trazendo aqui como reflexão? Que enquanto às vezes os judeus estavam olhando para casa, para aquilo que foi feito, nós estamos falando do arquiteto, nós estamos falando daquele que formou todas as coisas. Enquanto ali aqueles irmãos estavam olhando, né, para Moisés como alguém importante, como alguém grande, eu não quero aqui, né, tirar a importância, né, de Moisés, mas o que a gente precisa entender é que a superioridade de Cristo é muito maior. Moisés foi um grande homem de Deus, mas quem o fez foi o próprio Deus. Então é isso que ele está trazendo através dessa ilustração. Assim como uma casa, as pessoas olham e veem a casa e acham maravilhoso, mas muito melhor é olhar para aquele que a projetou, para aquele que a executou, para aquele que construiu. Então aqui fala sobre a superioridade de Cristo também a respeito de Moisés, né? Quanto à sua natureza, porque ele é o próprio Filho de Deus, é o próprio Filho, o próprio Criador, né? Que está aqui para transformar as vidas. Amém? Então aqui está falando a respeito dessa superioridade. Depois vai falar sobre a superioridade do sacerdócio. E aí aqui é um tema bastante interessante, porque no tempo de Moisés, ou seja, no tempo do Antigo Testamento, ali havia os sacrifícios, a apresentação do sacrifício. E o sumo sacerdote é aquele que ficava responsável por fazer a intermediação entre Deus e os homens, trazendo uma resposta da parte de Deus. Só que esse sumo sacerdote, ele precisava apresentar diante de Deus um sacrifício tanto pela sua vida quanto pelo povo, para que viesse uma resposta da parte de Deus. E aqui nós vamos ver o autor tratando isso, a respeito da superioridade de Cristo. Olha lá, o capítulo 5, vamos ler juntos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também eles mesmos estão rodeados
de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui nós vamos ver a superioridade, né, do sacerdócio de Jesus. Enquanto o sacerdote ele precisava ser apresentado diante do Senhor, enquanto o sacerdote era cheio de falhas e fraquezas, assim como eu e você, assim como hoje, né, os líderes, nós fazemos parte desse serviço sacerdotal. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Jesus é aquele que não havia falha nenhuma. E é aquele que ofereceu a si mesmo, né, pelo meu e pelo seu pecado. Jesus era o próprio sacrifício e também o sacerdócio. Então ele é o sacerdócio eterno. Ele é o sacerdócio real. Então nós vamos ver essa superioridade do sacerdócio, as qualificações de Jesus, a ordem do sacerdócio de Jesus, essa ordem de Melquisedeque. Isso aqui dá estudo aí para uma outra lição, mas nós podemos olhar para essa ordem de Melquisedeque, que é a tipificação do próprio Cristo. Nós olhando para isso, nós vamos ver, né, que essa ordem é uma ordem muito superior à ordem de Arão. Arão, irmão de Moisés, do qual vêm os sacerdotes. Então isso aqui é algo maravilhoso. Por quê? Porque revela superioridade. E hoje, trazendo para o nosso aspecto, quantas pessoas estão vivendo, né, pautados na religiosidade. E nós precisamos entender que Cristo é superior à religião. Cristo é superior àquilo que os homens possam estabelecer. Cristo é maravilhoso. Amém? Então aqui nós aprendemos sobre isso. No capítulo 8, nós vamos aprender sobre a superioridade da aliança de Jesus. Porque vai dizer assim, capítulo 8, vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, onde vai falar exatamente, né, sobre a superioridade da aliança. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída, com base em superior promessa. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então aqui nos mostra a superioridade da natureza, do ministério, da dimensão dessa aliança do Senhor. Como
né, as pessoas daquele tempo não conseguiam viver dentro do cumprimento da lei, do cumprimento daquela antiga aliança. Mas Jesus ele vem para cumprir essa aliança. Então o que nós podemos ver é que o cristianismo ele é algo além, ele é algo superior àquilo que foi estabelecido em uma primeira aliança, onde ninguém conseguiu cumprir. Jesus ele vem, ele cumpre cabalmente essa aliança, né? Então nós podemos ver essa superioridade. E aqui nós podemos ver no capítulo 9, né, também a superioridade no sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo, ele é único, é verdadeiro. E lá no capítulo 9, do versículo 1 ao 10, diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja a parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com sua sombra cobriam o precipiatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Agora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isso dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida e bebida e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Então, amados, nós precisamos entender que Cristo ele vem com seu superior sacrifício. Enquanto naquele tempo havia necessidade do sumo sacerdote, como nós lemos aqui, ele poderia entrar somente uma vez no ano no Santo dos Santos. Eles se preparavam, eles se consagravam, mas mesmo assim ele não poderia chegar ali sem o sangue, sem o sacrifício. E ele chegava com sacrifício tanto pela sua vida, quanto também pela vida do povo, para esperar uma resposta do Senhor. O Senhor Jesus, ele fez isso. Ele foi o próprio sacrifício. Ele chega diante do Senhor com o próprio sangue. E então estabelece uma nova aliança e mostra a superioridade do seu sacrifício. Enquanto todos os anos o sumo sacerdote precisava estar ali diante do Senhor para esperar uma resposta de Deus, o Senhor Jesus foi de uma vez por todas. E o seu sacrifício é único, o seu sacrifício é perfeito, o seu sacrifício é eterno e alcança a todos nós. Então, quando olhamos para isso aqui, nós conseguimos enxergar de maneira nítida essa superioridade da nossa vida em Cristo Jesus. E é isso, né, que essa epístola vem tratar. Como eu disse, muitos desses irmãos, por conta da perseguição, a perseguição daquela igreja, estavam vivendo distantes da realidade do cristianismo. E hoje, como nós temos aplicado tudo isso à nossa vida? Então nós precisamos, né, guardar isso no nosso coração. E por fim, eu quero estar falando aqui sobre um capítulo em específico, que é o capítulo de número 11, onde nós vamos trabalhar sobre a galeria da fé. E eu também estarei postando, né, essas referências aos irmãos, para que os irmãos entendam sobre a importância dessa galeria da fé. Porque o que o autor quis trazer
é que baseado em todas essas coisas, ainda que a gente passe por momentos de privações, ainda que a gente passe por momentos de perseguição, ainda que a gente sofra diante das circunstâncias que estão à nossa volta, não podemos jamais negar Jesus. Não podemos jamais negar com a nossa negligência. Não podemos jamais negar com a nossa desobediência. Não podemos jamais negar com a nossa imaturidade. Não podemos jamais rejeitar o Senhor, desprezar a palavra de Deus, desprezar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. E, principalmente, não podemos nos acomodar com aquilo que nós temos vivenciado. Nós precisamos buscar crescer a cada dia mais no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, quero aqui, nós já estamos finalizando, mas eu quero que você preste atenção sobre a galeria da fé, aquilo que é chamado de galeria da fé, que vai de Hebreus capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 3. Quero que você leia com muita atenção na sua casa, que você esteja refletindo. E como eu disse, eu vou estar pondo a referência aí para que vocês entendam. E vocês vão notar que a referência aqui no Antigo Testamento, né, de quem são esses heróis da fé, como o Senhor agiu através da vida deles. Então, grave isso na sua mente. Primeiro deles, Abel. Aqui, na epístola vai dizer que mesmo, que Abel esteja morto, até hoje o seu exemplo de fé ele fala. Por que fala? Porque Abel levou diante do Senhor uma oferta que agradou o coração do Senhor. O Senhor ele se agrada de quando nós entregamos as nossas ofertas de gratidão, nosso amor, nosso coração. Então nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Vai falar do exemplo de Enoque. Enoque é um homem que a Bíblia fala que Enoque andava com Deus e o Senhor o tomou para si. A Bíblia não fala muito sobre Enoque. São pouquíssimos versículos, são 3 versículos que vai falar a respeito da história de Enoque. Mas a Bíblia vai dizer que este homem andava com Deus, e eu acredito que o Senhor se agradou tanto do coração deste homem, que o transladara para ele. Este homem não passou pela morte. Depois nós vamos ver o outro exemplo, Noé, um homem que foi escolhido pelo Senhor para também trazer juízo sobre a terra, onde no seu tempo ele foi instruído pelo Senhor para erguer uma arca que traria a salvação. E aí vai falar de todos, estes grandes heróis da fé, Abraão, Sara que era estéril, qual o Senhor reverteu e fez deles pai de multidões, uma mulher que foi curada e que teve filho em uma idade muito avançada. Isaac, Jacó, que vem a se tornar Israel, o próprio José, como Deus usou a história e a vida de José. Depois nós vamos ver os pais de Moisés sendo lembrados aqui nessa galeria, porque eles tiveram coragem de não se dobrarem diante das circunstâncias, mas crer que o Senhor cuidaria de todas as coisas. Moisés, que se tornou um grande instrumento nas mãos do Senhor, a nação de Israel. Raabe, a meretriz, que foi alcançada pelo favor do Senhor por ter ali guardado os espias na sua casa, sabedora de que o Senhor entregaria toda aquela terra nas mãos dos filhos de Deus. Vemos também a história de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de tantos outros. Que nós possamos, assim como no versículo 12, no capítulo 12, aliás, nós vamos ver nos primeiros versículos aí, do versículo 1 ao versículo 3, dizendo assim: portanto, também nós, vistos que temos a rodear-nos por uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia que está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Aqui ele está chamando a atenção de mim e de você, para que nós possamos viver essa vida cristã, caminhar com Jesus, entendendo, amados, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E quais são essas testemunhas? Essa galeria da fé, homens que se entregaram com o propósito de alcançar aquilo que só Cristo pode dar, aquilo que a promessa do Senhor tem para cada um de nós, e que eu e você possamos guardar isso no nosso coração. A realidade, amados, é que nós estamos em uma carreira que foi proposta para mim e para você, e que eu e você estejamos com os olhos fitos em Jesus, porque certamente nós cumpriremos essa carreira com fé e com amor. Amém? Então que o Senhor possa falar mais e mais ao teu coração. E recapitulando, aquilo que essa epístola trata comigo e com você sobre a superioridade de Cristo. Primeiro, Cristo é superior a tudo. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a todas as coisas que nós possamos imaginar, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E a vida com Cristo, ela é superior a tudo aquilo que esse mundo pode nos oferecer. E que eu e você possamos guardar isso no nosso coração. E por fim, eu e você precisamos entender que a vida com Cristo ela é possível, desde que eu e você estejamos com os nossos olhos fitos nele, desde que eu e você entendamos qual é o nosso papel nesta carreira. E eu quero finalizar aqui com um texto escrito por um escritor muito conhecido, E.F. Scott, que diz o seguinte: ele conclui, essa epístola de uma maneira muito clara, muito objetiva. Eu gostei muito e eu quero compartilhar com você, que diz assim: no cristianismo, portanto, o mundo deve reconhecer a religião definitiva. Judeus e gentios, devotos de todos os credos e filosofias, verão suas diferenças reconciliadas nesta nova mensagem que reúne em si todas as mensagens enviadas aos homens por Deus. Assim sendo, a epístola toma a forma de uma demonstração do valor absoluto do cristianismo. A realidade, querido, é que tudo aquilo que o Senhor usou para falar à humanidade até aqui se resume a Cristo, e que eu e você possamos seguir Jesus e entender que Cristo é superior à religiosidade, que Cristo é superior a tudo aquilo que a gente possa imaginar, que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e eu e você precisamos estar seguindo Ele. Amém? Que esta palavra fique gravada no seu coração, que nós possamos continuar estudando este panorama bíblico. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar conosco. E lembre-se, não se esqueça de fazer essa leitura, lembrando que essa epístola aos Hebreus tem apenas 13 capítulos, então tire um tempo do seu dia, tire um tempo aí na semana, esteja lendo atentamente, e como eu disse, estarei postando também aí os quadros para que você veja, e que você pegue, tire no momento da sua leitura, você esteja ali entendendo, compreendendo a partir desse panorama que nós estudamos aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai enxergar de uma maneira completamente diferente aquilo que o autor aos Hebreus estava tratando com esse povo. Amém? E que essa mensagem fique gravada na vida de cada um de nós como cristãos. Que o Senhor abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima semana, que o Senhor nos dará em nome de Jesus. Fique com Deus, graça e paz, e uma boa noite a todos.